o povo de Deus, aonde o rei Herodes, ele quer parar o crescimento da igreja, porque cada dia que se passava, a igreja primitiva do Senhor ia crescendo, alma sendo alcançada pelo poder da palavra, pessoa sendo liberta pelo poder da palavra, e isso vai incomodar o rei Herodes. O rei Herodes agora ele começa a maltratar, a perseguir os cristãos, e diz a Bíblia que o rei Herodes, ele pegou o apóstolo Tiago e matou Tiago ao fio da espada, ou seja, ele decapitou Tiago ao fio da espada. E quando o rei Herodes ele mata Tiago ao fio da espada, vendo isso que agradaram aos judeus, Herodes achou por bem de continuar a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que o rei Herodes agora vai ordenar que prenda Pedro, que lance Pedro dentro da prisão, porque quando o rei Herodes ele manda prender Pedro, estava vendo a festa da Páscoa. Então o rei Herodes está dizendo o seguinte: pega Pedro, lança Pedro dentro da prisão, porque assim que acabar a festa da Páscoa, Herodes está dizendo: é mais um que vai morrer ao fio da espada. Já matamos Tiago, agora vamos matar o apóstolo Pedro. E diz a Bíblia, irmão, que pegaram Pedro e lançaram Pedro dentro da prisão. Quando lança Pedro dentro da prisão, o rei Herodes ele vai ordenar que 4 quarteiros de soldados vigiassem Pedro. O rei Herodes também vai ordenar que mais 2 soldados ficassem, uma à esquerda e outra à direita, vigiando Pedro, para que Pedro não fugisse daquela prisão. Então nós vamos ver à luz da Bíblia que Pedro ele está dentro de uma prisão sentenciada à morte. Pedro ele está dentro da prisão julgada à morte. Mas enquanto que Pedro está dentro da prisão sentenciada à morte, a Bíblia nos diz que tem uma igreja reunida em contínua oração em prol da vida de Pedro. Enquanto que a igreja está reunida em oração, o milagre estava prestes a acontecer. Enquanto que a igreja está reunida em oração, estava vindo resposta do trono de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: Pedro está dentro da prisão, mas quem foi buscar o anjo foi a oração da igreja. Porque enquanto a igreja está em oração, o milagre estava prestes a acontecer. Então entenda uma coisa: minha oração, a tua oração não decide em vão. Porque um crente que ora, um crente que clama, um crente que busca Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai vir resposta do trono de Deus. E qual é o segredo, pregador? O segredo é não abrir mão do teu milagre. O segredo é perseverar em oração. O segredo é continuar buscando a Deus, porque Jesus ele mesmo disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Não é coisas pequenas, é coisas grandes, firmes, que não sabes. É Deus dizendo: aquele que clama tem resposta, aquele que ora tem resposta. Por quê? Elias ele orou e Deus respondeu com fogo e envergonhou os profetas de Baal. Daniel orava 3 vezes ao dia. Lançaram Daniel na cova, mas o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Paulo e Sila orava e louvava a Deus dentro da prisão, mas o Senhor enviou um terremoto e os cárceres foram abalados. Josué ele orou e o sol, a terra parou. A Ana perseverou em oração
e Deus abriu a sua madre e lhe deu um filho. E o filho que Deus deu para Ana não foi qualquer um. O filho que Deus deu para Ana foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, porque Deus só dá o que é bom. A oração de um justo pode muito ao seu defeito. Jesus ele disse que aquele que pede oração crendo receberá. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu o virei do céu e sararei a sua terra. O anjo apareceu para Zacarias e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, a tua mulher, dará à luz ao filho. Sabe qual foi a oração de Abacuque para o povo de Judá? A oração de Abacuque foi essa no seu capítulo 3. Ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Avivar fala de reviver. Avivar fala de trazer vida para aquilo que está morto. E sabe que Deus está dizendo aqui através da palavra, através da tua oração, eu estou trazendo vida lá. Através da tua oração, eu estou operando um milagre lá. Através da tua oração, eu estou levantando os caídos lá. Através da tua oração, Deus está fortalecendo os fracos lá. Através da tua oração, Ele está quebrando o coração de pedra lá. Tem alguém acordado nessa noite e toma posse desta palavra? Se você quer, levanta a mão para o céu. Libera glória para Jesus, porque aquele que ora tem resposta da parte de Deus. Porque enquanto que Jonas está dentro do ventre do peixe, Jonas ele não está de boca fechada. Jonas está dentro do ventre do peixe, mas Jonas ele tem a senha. E qual é a senha, pregador? A senha é a oração. Jonas está dentro do ventre do peixe, mas Jonas está orando. Jonas está dentro do ventre do peixe, mas Jonas ele está clamando ao Senhor. É Jonas dizendo: independente do lugar onde eu estou, se eu orar o Deus que eu sirvo, Ele vai me responder e vai fazer alguma coisa. E Deus fez daquele peixe vomitasse Jonas em terra seca. Livramento de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão ele começou a orar. E quando Estevão ele começa a orar, diz a Bíblia que Estevão ele viu os céus abertos. Ele Estevão dizendo: vocês podem matar o meu corpo físico, mas a minha alma, o meu espírito, vocês não matam. Ele Estevão dizendo: eu posso perder a morada da terra, mas a morada do céu eu não perco. Eu sei para onde eu vou. Oh, glória! O próprio Jesus, irmão, ele é o maior exemplo para mim, para você na oração. Porque Jesus, quando estava sobre esta terra, Jesus ele orava. Não que Jesus precisasse de orar, mas Jesus ele é o maior exemplo para mim, para você na oração. Jesus ele orava no Getsemane. Jesus ele orava no Monte das Oliveiras. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, diz a Bíblia que Jesus ele começou a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, corpora de uma pomba, e uma voz bradou do céu dizendo: esse aí é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Então o segredo está aqui, irmão. O crente que ora, o céu se abre. O crente que ora, Deus nos enche do seu Espírito Santo, como fez no dia do Pentecoste. O crente que ora tem livramento de Deus para a tua casa. O crente que ora, a maldição ele joga por terra, macumba ele desfaz. O crente que ora, sepultura ele fecha, laço de morte ele quebra, algema ele destrói, cadeia ele abre. O crente que ora tem milagre, tem resposta, tem vitória. O crente que ora, o gigante se levanta, mas cai por terra. O crente que ora, deixa eu ver se você crê, toma posse desta palavra. Se você quer, levanta as mãos para o céu, libera 3 glórias para Jesus.
Bíblia que o Senhor Deus, ele envia o seu anjo. Aleluia. E quando o anjo do Senhor chega na prisão de Pedro e está, irmão, a primeira coisa que vai acontecer, uma luz vai resplandecer dentro desta prisão. Luz essa que representa a glória de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que o anjo agora ele vai até a Pedro, toca no lado de Pedro para despertar Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro está dentro da prisão, mas Pedro estava dormindo. Aí eu te pergunto, como é que dorme, irmão, numa situação dessa? Aonde Pedro está dentro de uma prisão sentenciada à morte, julgada à morte. Mas a Bíblia diz que Pedro está dentro da prisão, mas Pedro estava dormindo. E se Pedro está dormindo, isso nos mostra que Pedro está tranquilo. Isso nos mostra que Pedro está sossegado, mesmo sentenciado à morte. A pergunta é: por que Pedro está dormindo em uma situação dessa? Sabe por quê? Porque Pedro aqui está debaixo de uma promessa. Aleluia. E quem prometeu a promessa para Pedro não foi o homem. Quem prometeu a promessa para Pedro foi Jesus. E onde é que está escrito isso, pregador? João capítulo 21, versículo de número 18 e 19. Jesus disse para Pedro que Pedro ele ia morrer na sua velhice. Então Pedro aqui não está velho, Pedro aqui está novo. E se Pedro está novo, isso quer dizer que a promessa continua de pé sobre a vida de Pedro. Porque quem tem promessa, irmão, descansa no Senhor. Quem tem promessa, irmão, se cumpre aquilo que está em Salmos 3, verso 5. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Deixa eu ver quem é que está debaixo de promessa. Assim você está, dá glória para Jesus. Mesmo Pedro debaixo de uma promessa, o Senhor Deus enviou seu anjo para Herodes entender o quão grande e poderoso é o Deus que nós servimos. Aleluia. Diz a Bíblia que o anjo toca no lado de Pedro, desperta Pedro. E a ordem que o anjo dá para Pedro é essa: se levanta depressa. Mas como é que Pedro, irmão, vai se colocar de pé? Se ele está com cadeias, com algemas, com corrente nas mãos e nas pernas. Mas quando o anjo do Senhor disse para Pedro: se levanta depressa, que Pedro vai se colocar de pé, irmãos, automaticamente quebra as algemas, quebra as cadeias, quebra as correntes das mãos e das pernas de Pedro. E quando as algemas se quebram, ou as cadeias se quebram, diz a Bíblia que o anjo vai chegar para Pedro e vai dizer: cinge-te, ata as tuas sandálias, lança sobre as tuas costas a tua capa. O interessante aqui é que o anjo está entregando para Pedro aquilo que tiraram dele. Se o anjo está dizendo: ata as tuas sandálias, isso quer dizer que Pedro estava descalço. Se o anjo está dizendo para Pedro: lança sobre as tuas costas a tua capa, isso quer dizer que Pedro estava sem a capa, porque tiraram a sandália e a capa de Pedro. E quem mandou tirar a sandália e a capa de Pedro foi o rei Herodes. Olha a expressão que o anjo ele usa: ata as tuas sandálias, lança sobre as tuas costas a tua capa. É o anjo dizendo: não é eu que estou te presenteando, Pedro, é sua, é tua. Tirar o céu, Pedro, ata as tuas sandálias, lança sobre as tuas costas a tua, Pedro, é tua, a tua capa. Tiraram o seu. E quem mandou tirar a sandália e a capa de Pedro foi o rei Herodes. Porque o rei Herodes ele entende de judaísmo. Por quê? Porque quem andava descalço naquela época era conhecido
Pedro está de sandália. Então ele está dizendo, antes de lançar Pedro dentro da prisão, tira a sandália. Por quê? Pedro agora é meu escravo. Tira a sandália dele. Não tira somente a sandália, mas tira a capa de Pedro também. Porque capa para os judeus representa honra. Capa para judeus representa autoridade. Capa para judeus representa proteção. Então o rei Herodes está dizendo, não tira somente a sandália, mas tira a capa de Pedro também. Por quê? Ele tem honra, ele tem proteção, ele tem autoridade lá fora, mas aqui dentro da prisão que manda de Pedro sou eu. Tira a sandália e tira também a capa. Irmão, tirar a sandália e a capa de Pedro. Mas quando a igreja do Senhor ora, que o Senhor envia o seu anjo, o anjo vai até a Pedro, toca no lado de Pedro e diz para Pedro, atas tua sandália. É o anjo dizendo, Pedro, eu vou te tirar desta prisão, mas antes de tirar você desta prisão, Pedro, eu vou te devolver aquilo que tiraram seu. É o anjo dizendo, você não vai sair da prisão de qualquer jeito, Pedro. Então ata as tuas sandálias, lança sobre as tuas costas a tua capa. E o interessante é que o anjo ele faz questão de entregar para Pedro a sandália e a capa, não é do lado de fora da prisão, não. O anjo ele faz questão de entregar para Pedro a sandália e a capa é dentro da prisão. Por quê? É o anjo dizendo, aonde você foi envergonhado, você vai sair daqui honrado para a glória de Deus. Levanta a mão que acredita na palavra e toma posse da palavra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, aonde o diabo pensava que ia te envergonhar, aonde o diabo pensava que ia acabar com o teu ministério, com a tua chamada, o diabo quebrou foi a cara. Porque tem dupla honra de Deus para a tua vida nessa noite. No lugar da tua vergonha, tem dupla honra de Deus naquele trabalho, tem dupla honra de Deus lá naquela empresa, tem dupla honra de Deus para o teu ministério, para a tua casa, para a tua parentela. Deixa eu ver que recebe essa dupla honra. Se você recebe, dá glória para Jesus. Quando o anjo diz para Pedro, lá das tuas sandálias, é o anjo dizendo, a promessa não morreu, a promessa continua de pé. Quando o anjo do Senhor diz para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, teu ministério, Herodes, não vai parar aqui, Pedro. Quando o anjo do Senhor diz para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, o diabo não vai sepultar com a tua chamada aqui, Pedro. Quando o anjo do Senhor disse para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, grande ainda é a seara. Quando o anjo do Senhor disse para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, ainda tem missão para você fazer, Pedro. Quando o anjo do Senhor disse para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, ainda tem muitas almas lá fora para você ganhar, Pedro. Quando o anjo do Senhor disse para Pedro, ata as tuas sandálias, é o anjo dizendo, volta a marchar, volta a caminhar, igreja. Tem sandália para mim, para você marchar. Enquanto eu e você estiver na presença de Jesus, tem sandália para nós marchar até o arrebatamento da igreja. Não, eu vou profetizar para quem está acordado nessa noite. Não tem sandália somente para mim e para você, mas tem sandália para mim, para você e para a tua casa, para a tua parentela. Porque eu já posso ver pelo olhar da fé. Quem está na tua casa não é escravo do diabo. Quem está na tua casa não é escravo do palifante. Quem está na tua casa não é escravo das drogas. Quem está na tua casa não é escravo da cachaça. Quem está na tua casa é pregador da palavra. Quem está na tua casa é profeta de Deus. Quem está na tua casa é missionária. Só que pregue a sandália de Jesus está chegando lá. Deus vai arrancar da escravidão. E eu profetizo a luz da palavra que a tua casa vai marchar na presença.
quando o anjo do Senhor disse para Pedro: lança sobre as tuas costas a tua capa. Olha a ordem que o anjo vai dar para Pedro: e segue-me. Quando você lançar sobre as suas costas a sua capa, Pedro faz o seguinte: o que? Segue-me. E quando o anjo disse para Pedro: segue-me, olha que forte, irmão. Diz a Bíblia que Pedro ele vai passar pela primeira guarda. Pedro ele vai passar pela segunda guarda. E o interessante é que os guardas não têm visão de ver Pedro passar. Porque Jesus cegou os seus inimigos. Jesus arrancou as forças do seu adversário. E outra coisa, quem disse segue-me, quem está na frente de Pedro não é qualquer um. Quem está na frente de Pedro é o anjo do Senhor. Então entenda uma coisa: eu e você não andamos sozinhos. Porque se nós andássemos sozinhos, nem aqui nós estávamos. Mas quem anda comigo e com você é o general de guerra. É o leão da tribo de Judá. Olha que privilégio. É Salmo 91, verso 11. Ele dá ordem aos seus anjos, ao meu respeito e ao teu respeito, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Então descansa o teu coração, porque a igreja está guardada debaixo da mão poderosa do Deus que fez os céus e a terra. Nós estamos guardados, porque a promessa está de pé. Jesus ele disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Quem crê nesta palavra? O Pedro passa pelos guardas. Os guardas não têm visão de ver Pedro passar. E quando Pedro, irmãos, ele passou pelos guardas, a Bíblia que Pedro agora vai se deparar com um portão de ferro, que é o portão da cidade, que é o portão da prisão que dá para fora da cidade. E a história diz que a prisão que Pedro estava era segurança máxima. Agora imagina comigo, irmão, como era o portão de ferro dessa prisão. Aleluia. Imagina comigo como era o portão de ferro desta prisão. Imagina o diabo assistindo essa cena e dizendo: eu quero ver Pedro passar por esse portão de ferro. Glória. Aí eu quero ver se esse Pedro acaba macho mesmo. Passou pelos guardas, os guardas devem estar dormindo, cansados, mas eu quero ver Pedro passar pelo portão de ferro. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que era Pedro se aproximando do portão de ferro juntamente com o anjo. E a Bíblia faz questão de dizer que o portão da prisão abriu por si mesma, ou por si própria. Era Pedro se aproximando e o portão da prisão fazia isso aqui, ó. Aleluia. Automaticamente. Não pense que naquela época tinha portão automático como hoje, não. Aqui é o próprio Deus, porque o rei Herodes, ele pensa que só ele que tem a chave do portão. Mas só que o rei Herodes quebrou foi a cara. Que tem a chave do portão é aquele que está sentado no seu trono de glória. Aqui é o próprio Deus dando a ordem de lá de cima e dizendo: abre para o meu servo passar. Porque a porta que Deus abre, Herodes não fecha. A porta que Deus abre, o diabo não fecha. A porta que Deus abre, calúnia não fecha. A porta que Deus abre, inveja não fecha. A porta que Deus abre, fofoca não fecha. A porta que Deus abre, panelinha não fecha. A porta que Deus abre, oração da contrária não fecha. A porta que Deus abre, feitiçaria não fecha. A porta que Deus abre, o nome não fecha. Então deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. A porta do milagre está aberta. E quem vai passar por ela é a tua casa. Porque a porta pode ser estreita, mas a porta continua aberta. E eu profetizo que a tua casa vai passar por ela. Deixa eu ver quantos creem nesta palavra. Lá para Candereia. Oh, glória. O Pedro sai da prisão. E quando Pedro ele sai da prisão, interessante
vai, irmãos, primeiramente para sua casa. Quando Pedro ele sai dessa prisão, Glória a primeira coisa que Pedro ele vai fazer é ir para a casa da irmã Maria. Ou seja, Pedro ele foi procurar a igreja que estava reunida em contínua oração em prol da sua vida. Mas por que Pedro, irmão, ele não foi primeiramente para a sua casa, mas foi procurar a igreja? Sabe por quê? Porque Pedro ele foi dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dele dentro da prisão. E onde é que está escrito isso? Versículo 17 do capítulo 12, olha que está escrito: e acenando ele com a mão, ele quem? Pedro, acenando ele com a mão para que se calasse, compõe-lhe como o Senhor o tirara da prisão. É Pedro olhando para os irmãos, porque quando os irmãos vê Pedro, começa aquele alvoroço, e Pedro vai acenar assim com a mão, ó, e vai dizer: calma aí, meus irmãos, que eu vou falar, eu vou contar como foi que Deus me tirou da prisão. É Pedro dizendo: calma aí, meus irmãos, que eu vou testemunhar como foi que Deus me tirou da prisão. Então pega o recado de Deus para a tua vida nessa noite. O propósito que você fez com Deus, o voto que você fez com Deus, a campanha que você fez com Deus, aquilo que você tem pedido a Deus em oração, se prepare, que você não vai dar testemunho em casa, você vai vir dar testemunho na igreja. Não, eu vou profetizar para quem está acordado. O culto de ação e graça pode até ser na tua casa, mas o testemunho vai ser na igreja. Sabe por quê? O juiz dos juízes, o advogado justo e fiel, está entrando em causa de crente aqui nessa noite. Deus está incomodando o juiz da terra. Esses papéis vão ser assinados, porque aquilo que estava travado, a mão de Deus destravou hoje. Aquilo que estava fora do lugar, a mão de Deus colocou tudo no seu divino lugar. Já tem crente recebendo ali, já tem crente recebendo aqui, já tem crente recebendo lá no fundo. Se você toma posse desta palavra que está sendo liberada do altar, levanta as mãos para o céu, adora o juiz dos juízes, adora o advogado justo e fiel. Glória a Jesus. Chega o Pedro na casa da irmã Maria. Glória a Deus. Ele começa a bater na porta, persevera em bater, chamando os irmãos. Os irmãos tudo ali na oração, e Pedro batendo na porta, perseverando em bater. De repente uma menina por nome de Rod, ela escuta a voz de Pedro, conhece a voz de Pedro, que diz a Bíblia aqui de gozo, de alegria. A Rod, quando escuta a voz de Pedro, a Rod fica tão feliz, tão alegre, do que a Rod primeiro abrir a porta. Não, a Rod foi anunciar primeiro para os irmãos que estavam em oração. Imagino eu que a Rod chegou até a irmã Maria, até os irmãos, e disse: irmã Maria, irmãos, dá uma paradinha aqui rapidamente na oração, que eu tenho uma notícia boa para contar. Imagino eu que a irmã Maria e os irmãos olham para Rod e diz: que notícia é essa, Rod? A notícia que eu tenho para contar, irmã Maria, é que o milagre já está na porta. Ou seja, Pedro já está na porta. Deus ouviu a oração da igreja, irmã Maria. Os irmãos olharam para Rod e disseram: não é Pedro, não, deve ser o seu anjo, isso é coisa da tua cabeça. É a Rod dizendo: não, irmã Maria, não é anjo não, é Pedro, quer ver? Eu vou lá abrir a porta. É a Rod dizendo: irmã Maria, eu não posso deixar o milagre do lado de fora, eu não posso deixar o milagre batendo na porta. Espera aí, que eu vou colocar o milagre para dentro de casa. Quem está entendendo que o teu milagre não está do lado de fora nem batendo na porta? Enquanto você está aqui reunido adorando a Ele, o teu milagre já está gerando lá dentro da tua casa. Deixa eu ver para os crentes e acreditar. A Rod abre a porta.
E quando a Rod abre a porta, diz a Bíblia que os irmãos se espantaram. Aleluia. Oh, glória. Glória, Os Pai. irmãos se espantaram. Interessante, quem está se espantando aqui não é ímpio, é quem está orando. Glória a Deus, aleluia. Porque creio que tinha umas meia dúzia de crentes ali que estava orando, mas era aquela oração crua, aquela oração sem fé, aquela oração sem crer, aquela oração que muitos crentes colocam, será? Coloca o será na sua oração. Será que Deus vai libertar Pedro da prisão? Será que Pedro vai sair vivo daquela prisão? Imagina que tem uma meia dúzia de crentes ali dizendo, não, hein, irmã Maria? Se Pedro vai sair vivo daquela prisão, não. Com um monte de soldados daquele que Herodes colocou para vigiar ele, está dentro de uma prisão da mais alta segurança. Pedro vai sair, mas vai sair morto daquela prisão. Nem Tiago escapou da mão de Herodes. Imagine Pedro, mas não sabia eles que Pedro estava debaixo de uma promessa. Aleluia. Aleluia. Então Glória. creio que tinha muitos ali orando, dizendo, vai sair daquela prisão, mas vai sair morto. E Deus está te dizendo nessa noite, tira o será da tua oração. Quando for orar, mas ore com fé. Ore crendo. Glória. A medicina desenganou, ele cura. O homem disse que não tem mais jeito, tem jeito sim, porque ele liberta, ele transforma. Oh glória, ele opera milagre em todo, ele continua o mesmo. Glória, Pai, aleluia. Porque quem pensava que Pedro ia morrer na prisão, agora estava vendo Pedro de pé e liberto para a glória de Deus. Aleluia. E a calúnia do diabo é essa. Olha para a situação que a tua família está passando, aí está dizendo, já é. Às vezes, irmãos, usa algumas pessoas, às vezes o diabo usa algumas pessoas que não têm intimidade ao qual você tem com Deus para tentar abater a tua fé. Para chegar até você e dizer, ih, mano, tu só veste na igreja e nada acontece. Quanto mais que tu ora, parece que as coisas estão piorando. Isso daí não tem mais futuro. Isso daí tem um coração de pedra. Isso daí vai morrer nessa vida. E Jesus me trouxe aqui somente para te dizer, não abre mão do teu milagre. Aleluia. Não abre mão da tua casa. Aleluia. Não abre mão da tua família. Não para de orar, continua orando. Eu digo isso, irmão, porque tentaram abater na fé da minha mãe. Para mim chegar até aqui, passei pelo vale da sombra da morte. Várias vezes o Senhor fechou minha sepultura. Vivi no mundo do tráfico. Fui preso com tráfico de droga, porte ilegal de arma. Tentaram tirar minha vida dentro da cadeia, dentro da prisão. Quando eu peguei bonde, quando eu fui transferido da casa de custódia para o presídio, a cadeia lotada, os agentes me colocou em uma cela, que lá eles chamam de chapa. E a qualquer momento eu ia sair da chapa e os agentes iam me colocar dentro do convívio. Mas só que dentro do convívio tinha alguns inimigos meus. Os camaradas já estavam com espeto, com faca me esperando. Quando a gente coloquei aqui dentro do convívio, nós vamos quebrar ele, nós vamos matar ele. Mas enquanto meus inimigos estavam preparando a minha morte dentro do convívio, tinha uma mãe de joelho orando. Aleluia. Tinha uma mãe de joelho clamando ao Senhor e dizendo, Senhor, visita o meu filho naquela prisão. Dá um livramento ao meu filho dentro daquela prisão, irmão. Deus fez o juiz da terra assinar meu alvará de sutura. Eu nem desci para o convívio, ganhei meu alvará de sutura de dentro da chapa. Será que o Deus que nós servimos é Deus de livramento? Glória a Deus. Veio meu alvará de sutura em uma sexta-feira. Aí o diabo pirou, o diabo endoidou, não conseguiu tirar minha vida dentro da cadeia, tentou tirar minha vida do lado de fora. Ganhei um alvará de sutura na sexta. Quando foi no outro dia, no sábado, o camarada foi e me deu 9 disparos, com uma pistola 380 automática. Ele me deu 9 disparos, pegou 3 tiros em mim, pegou esse na boca, que ele ia dar na cabeça, pegou esse na minha boca, ele me deu um tiro no braço, o camarada está até hoje alojada nas costas. Me deu um tiro na perna que varou, e não pense que atirou de mim, não foi pessoas estranhas. Quem atirou de mim foi amigo que dizia ser meu amigo. Só para você ter ideia, andava mais eu,
bebia mais eu, usava droga mais eu, ia para a balada mais eu, batia no meu ombro aqui, ó, e vinha com essas conversas dizendo: tamo junto, passa. O que dá para você, dá para mim. Passa é longe. O nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso verdadeiro amigo é a nossa família que está em oração. Irmão, tem uma frase que eu guardei até hoje. E essa frase diz assim: se o teu amigo, que se diz ser teu amigo, ou a tua amiga, que se diz ser tua amiga, te oferece droga, que droga de amigo ou de amiga que ela é o que ele é? O nosso verdadeiro amigo não quer ver a nossa desgraça. O nosso verdadeiro amigo não é aquele que te manda mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, ou te liga chamando para o rolê, chamando para o baile funk, para o fluxo. Te manda mensagem de sextou, hoje é dia de curtição, hoje é dia de fluxo, sai fora aquele laço. O teu verdadeiro amigo é aquele que te manda mensagem, não chamando para o rolê, mas te manda mensagem dizendo: hoje tem culto, vamos lá. Porque Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Sabe quem é o teu verdadeiro amigo? A tua verdadeira amiga é aquele que te convidou para vir para este culto aqui hoje. É aquele que quer ver você de pé na presença de Deus. É aquele que quer ver você próximo do Senhor Jesus, servindo a Jesus, vendo eu você de pé na presença dele e com o nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso verdadeiro amigo. O dia que ele atirou de mim, eu estava conversando com a minha madrasta. Minha madrasta é crente até hoje, orou muito por mim, fui conversar com ela. Ele deixou a moto lá na frente, veio na minha direção com a pistola na mão, mas só que eu estou de costa, eu não estou vendo ele. Estou conversando com a minha madrasta sentada em pé. Ele veio na minha direção já com a arma na mão, com a arma em punho. Só que a minha madrasta ganhou, que ele estava vindo na minha direção com a arma na mão para me dar o toque. Minha madrasta olhou para mim e disse: revólver bonito é um desse para me dar o toque. Quando eu olhei para ele me deu esse primeiro tiro, que ele vinha na cabeça mesmo, já veio para me matar. Quando eu olhei para ele me deu esse primeiro tiro. Quando ele me deu esse primeiro tiro, na mesma hora eu caí. Como foi a queima-roupa, irmão? Eu vi a morte de perto. Sabe o que é ver a morte de perto? Frente a frente, eu vi a morte frente a frente. Eu vi a morte de perto. Quando ele me deu esse primeiro tiro, que na mesma hora eu caí, na minha mente eu já caí morto. Eu disse: já era. Por quê? Eu vi o calibre de arma que estava na mão dele. Se livrar de uma pistola 380 automática, irmão, se não for a mão de Deus, já era. Quando ele me deu o primeiro tiro, que eu caí na minha mente, eu disse: já era, já caí morto. Mas quando ele me deu o primeiro tiro, que eu caí diante de Deus, irmão, eu senti como uma mão me pegou e me colocou de pé. Aleluia. E essa mesma mão que me colocou de pé me deu força para correr. E eu correndo aqui, baleado, ele correndo, atirando em mim, eu perdendo muito sangue, a vista escurecendo, eu dizia na mente: eu vou cair aqui, ele vai me acompanhar e vai tirar a minha vida. Mas só que Deus, irmão, travou aquele homem. Deus fez aquele homem recuar. Eu parei numa esquina todo lavado de sangue, liguei para o meu pai e disse: pai, fui baleado agora, vem me socorrer. Meu pai pegou o carro, foi até mim, me levou para o hospital. 2 enfermeiras começaram a costurar. Passei algumas horas no hospital, ganhei alta. Fui para a casa da minha mãe me recuperar. Estou lá na casa da minha mãe me recuperando, cheio de ira no coração. Eu ficava pensando: quando eu sair daqui eu vou pegar esse traíra, que dizia ser meu amigo, andava mais eu, cheio de ira, eu vou vingar aquilo que ele fez comigo. E quando eu estou na minha casa da minha mãe me recuperando, cheio de ira no coração, foram 2 pastores me visitar. Vamos na casa da irmã Ângela, orar pelo filho dela, o David, que tomou uns tiros. Os pastores foram na casa da minha mãe, começou a orar por mim. Quando começou a orar por mim, Deus tomou um dos pastores em mistério. O pastor, cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia de Deus, chegou até a mim, esticou o dedo no meu rosto e liberou a palavra dizendo: assim te diz o Senhor, jovem, esse é o último livramento de morte que Deus está te dando. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo, porque eu vejo a tua sepultura aberta. E outra coisa, não desceu ainda por causa da oração da tua mãe, mas Deus nos enviou aqui somente para te dizer que é a última oportunidade que Ele está te dando. Aleluia!
E as lágrimas, ó, aquele que estava com o coração irado, bravo, virou manso. O Espírito Santo começou a trabalhar. As lágrimas começaram a cair no rosto. E o pastor não perdeu tempo. Quer entregar a tua vida para Jesus, jovem? Eu disse agora, pastor. Dobrei meus joelhos no chão, levantei as mãos para os céus e eu já estou aqui para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. No dia que o pastor orou por mim, que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha mãe chega chorando e disse: meu filho, vem cá que eu tenho um negócio para lhe falar. Eu disse: fala, minha mãe. Ela disse: não tem naquele dia que aquele homem estava correndo, atirando de você? Eu disse: tem, minha mãe. Ela disse: a mãe estava aqui nesse quarto, ó, 3 dias em jejum e oração em prol da sua vida. Aleluia. A minha mãe fez uma campanha com Deus, a campanha de Esther. 3 dias em jejum e oração em prol da minha vida. Eu vim entender o porquê que Deus me deu o livramento, tanto dentro da cadeia e do lado de fora. Enquanto a minha mãe estava debaixo de oração, os céus estavam abertos. E a sepultura Deus estava fechando. O laço de morte ele estava quebrando. Além desses 3 dias de oração, a minha mãe já vinha orando por mim, ó, 7 anos. 7 anos aqui, ó, perseverando em oração. E olhava para mim e dizia: não vai chegar a 18 anos. Chegaram para minha mãe e disse: para de orar, irmã. Esse menino não tem futuro. Olha como está o teu joelho encaliçado, orando pelo menino que não quer nada com Jesus. Olha os anos que tu está orando, irmão. Enquanto você caía gastando o teu joelho no chão, fazendo sacrifício de tola, onde ele está ali na esquina, traficando, usando droga, vai morrer nessa vida. Tu acha que o Deus vai abrir mão do tráfico, aonde está dando dinheiro para ele, fama, para querer aceitar Jesus? Daqui a pouco tu recebe a notícia: mataram. Mas só que a minha mãe, cheia do Espírito Santo, ela olhou para o incrédulo e disse: enquanto o meu filho tiver vida, respirando, eu não paro de orar pelo meu filho. Aí o incrédulo disse: por que, irmã? Minha mãe disse: porque a última palavra e a primeira palavra quem der Deus, não é o diabo. E para nós encerrar aqui, o Deus que nós servimos, ele é Deus que quebra coração de pedra e coloca um de carne, porque está escrito em Ezequiel. Ele é Deus que arranca o espírito imundo e coloca o Espírito Santo. Pega o traficante, usuário de droga, e levanta como um pregador da palavra. Pega a dançarina de baile funk, de axé, de pagode, de reggae, de rap, de sertanejo, e levanta como adorador e como missionária. Pega um bebedor de cachaça e coloca para tomar santa ceia e faz dele um obreiro da casa do Senhor. Então, pelo amor de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia que ele você vai dar um prato de vitória para todo inferno vir escutar, e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, se coloca de pé rapidamente, com a mão levantada assim. Aliás, vem aqui na frente que o pastor já vai orar por você, por cura, por milagre. Vem aqui na frente, saia do seu lugar. Mas eu quero fazer 1 minuto de oração com ele.